Boa noite, que bom estar aqui com vocês novamente no nosso programa Vida na Trilha. Muito obrigada por você eleger esse espaço como algo importante para você dedicar parte do seu dia, parte do seu tempo. A você, toda a minha gratidão por fazer parte da nossa comunidade. Então, hoje, devo confessar a vocês que essa nossa live não está sendo uma live propriamente dita, porque eu tive que gravar algumas horas antes. No local que eu estou, a internet está muito instável, então eu fiquei insegura de comprometer a qualidade da minha entrega para vocês. Então, achei melhor fazer essa gravação para assegurar a qualidade do conteúdo e da conexão, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar com uma pergunta. Você costuma procrastinar algumas das suas atividades na sua rotina, no seu dia a dia? Então, essa pergunta foi a pergunta da pesquisa que Christian Barbosa realizou em 2012. Ele entrevistou 3.012 brasileiros, 3.102 brasileiros, perdão, e nessa pesquisa ele chegou a um resultado que 98,2% dos brasileiros entrevistados disseram que sim, que procrastinam. Então, isso revela que a maioria de nós tem uma inclinação para a procrastinação. Mas isso não significa dizer que somos procrastinadores. Então, o que a gente vai falar hoje é desse comportamento, dessa inclinação que nós temos em adiar certas atividades relevantes, importantes, e no lugar dessas atividades a gente substituir por outras atividades que às vezes nem são tão relevantes quanto. Então a pergunta é: por que tantas vezes a gente não faz o que precisa ser feito? Então as possibilidades são inúmeras, mas eu queria hoje aqui focar em algumas que eu considero mais comuns, baseada na minha experiência como executive coach. Então eu escuto muitas das interferências, muitas das forças que atrapalham a nossa determinação de fazer o que precisa ser feito no dia. Então eu queria explorar algumas delas com vocês. Uma coisa importante também a gente considerar da pesquisa é que a pesquisa trouxe um ranking. As áreas onde nós temos mais inclinação para procrastinar, segundo a pesquisa, em primeiro lugar, exercício físico. O segundo, leitura. Terceiro, cuidado com saúde. E quarto, planejamento financeiro. Então, talvez você se identifique com alguma dessas áreas, ou talvez você ainda tenha outras áreas também onde você mais tem esse hábito de procrastinar, mas independentemente da área, nós vamos conhecer algumas das interferências, tá? Então, são 4 interferências que hoje eu vou aqui explorar com vocês. A primeira interferência, a que é mais comum na minha experiência como coach, agora não mais falando da pesquisa de Christian Barbosa. Acusação do tempo. Eu percebo que muitos de nós temos a inclinação de considerar o tempo o vilão da história. Não tenho tempo, não tenho tempo, não dá para fazer tanta coisa. Marília, você não sabe como é a minha realidade. São muitos papéis e por isso eu tenho que procrastinar, tenho que adiar algumas coisas. Então, o primeiro ponto é a gente rever o nosso mindset em relação ao tempo. Porque o tempo está aí, igual para todos nós, amanhecendo, anoitecendo, numa perfeita harmonia, todos os dias, com esse mesmo ritmo, o mesmo time. Então, por que é que, se nós todos temos o mesmo recurso, que se chama tempo, 24 horas, por que é que uns realizam mais do que os outros? Então, o tempo, definitivamente, não é o vilão. Nós temos que rever nossa forma de gerir as nossas atividades no tempo. Porque, na verdade, nós nem podemos dizer administrar o tempo, porque o tempo não é administrável, é um recurso fixo. Nós administramos as nossas atividades, as nossas prioridades neste tempo. Então, a gente precisa rever o mindset. E uma outra dica que eu proponho nessa nossa reflexão é sermos mais conservadores quando vamos planejar as nossas atividades no tempo. Muitas vezes a gente quer inserir um número de atividades que não se encaixam nas 24 horas. Então a gente precisa realmente fazer matemática. A gente precisa realmente contabilizar um tempo mais realista para as atividades que nós consideramos prioritárias. E é claro, estar sempre revendo o que é o importante, o que é o sagrado, na verdade, o que é o importante, o que seria interessante e o que é dispensável. Porque não adianta a gente querer encaixar tudo, resolver a vida toda no mesmo dia. Então, essa ordem dessas 4 instâncias de sagrado, importante, interessante e descartável precisa ser uma constante
nas nossas vidas, porque não vai caber tudo dentro das 24 horas. A gente precisa ter esse discernimento e essa visão mais conservadora. Se tem uma área que não é interessante sermos otimistas, é no cálculo do tempo. Achar que vai dar tempo, achar que o trânsito vai ser favorável, achar que vai ser rapidinho resolver isso. Não adianta ter esse otimismo, que eu consideraria até um otimismo romântico, quando nós vamos calcular as atividades dentro do nosso tempo. E sempre também prever que no nosso dia a gente precisa uma margem para imprevistos. Geralmente a gente não calcula isso e é quase que fixo o imprevisto no nosso dia a dia. Então, se a gente não faz essa gestão mais realista do nosso tempo, a gente vai sempre estar reforçando o nosso vício para estar procrastinando atividades porque não se encaixam e culpando sempre o tempo. Então, uma segunda vertente agora, além da acusação do tempo, nossos medos e preocupações. Muitas vezes, o excesso de preocupações, de medos e receios nos paralisam e faz com que a gente adie projetos importantes, atividades relevantes e essenciais. E é preciso a gente identificar quais são esses medos prioritários que muitas vezes nos atrapalham, nossas preocupações. Por exemplo, será que você tem medo do fracasso? É um medo bem comum que nos faz procrastinar. Eu quero fazer algo, mas por medo de fracassar, eu nem saio do lugar. Ou será que você tem medo do sucesso? Muitas pessoas também não têm consciência desse medo, que se chama o complexo de Jonas. É quando a gente tem medo da luz, quando tem medo de brilhar. Então, eu sinto lá dentro que eu tenho um potencial, que eu sou feito para mais, mas eu tenho medo dessa própria luz. Então, eu procrastino esse sucesso. Eu procrastino porque o sucesso também vem com responsabilidade, vem com julgamento, vem com uma série de outras coisas no pacote. Então, muitas vezes, inconscientemente, esse medo está me paralisando e me faz procrastinar aquilo que lá no coração eu sei que eu tenho que realizar. Um outro medo comum do julgamento. Pelo fato de eu temer como eu vou ser percebida ou percebido, como as pessoas vão me julgar, que opiniões vão ter a respeito do que eu estou realizando ou expondo, esse medo me paralisa e eu procrastino. É um medo, às vezes, apavorante, que me paralisa a opinião do outro. Então, na hora que eu identifico isso, eu vou tomando ações mínimas para enfrentar esses medos. Então, o medo do fracasso, do julgamento, do sucesso, né? Então, esses medos, eles são comuns de paralisia dentro do nosso dia a dia e que incentivam e reforçam a tendência da procrastinação. As preocupações, que está dentro desse mesmo grupo dos medos, elas também são interferências, porque muitas vezes a preocupação, como o próprio nome diz, é uma preocupação da mente, ela faz com que a gente drene energia para coisas que deveriam estar direcionadas para projetos relevantes, para ações importantes. Então, como eu fico tão preocupado, eu acabo não cuidando do importante, do que precisa ser feito, e pelo fato de negligenciar o importante vira urgente. Então, o Christian Barbosa diz isso muito também nos seus livros, é um especialista no nosso país sobre gestão do tempo, assim como ele chama, administração do tempo. Ele fala que muitos de nós brasileiros, a gente vive no campo do emergencial porque temos uma inclinação a não cuidar do que um dia foi importante. Então, vira emergencial. Então, a preocupação, muitas vezes, ela é só um dreno de energia, mas que não nos leva à ação do importante. E a gente acaba fazendo só o que é emergencial e procrastinando algumas ações, alguns movimentos que estão conectados com os nossos projetos mais relevantes de longo prazo. Então, é muito importante a gente conhecê-los e saber que movimentos nós temos que fazer para enfrentar esses medos e preocupações. O primeiro passo é saber que nós temos, né? Uma vez eu conversando com um cliente meu e eu perguntei, quais são os seus medos? Ele disse, eu não tenho medos, já trabalhei minha cabeça para não ter medos. Eu disse, pois vamos então conversar sobre o seu medo de revelar os seus medos, né? Porque isso com certeza ficou um mecanismo de muita proteção evidente para mim, de alguém que não quer falar sobre isso. Mas todos nós temos os nossos medos. Eles podem ser a nosso favor ou contra nós, mas certamente será contra nós se nós não admitirmos que nós os temos. Então, o primeiro passo é esse reconhecimento.
Bem, então eu falei sobre a questão do não tenho tempo, né, que é a acusação do tempo, medos e preocupações, e agora a terceira vertente, distrações. Eita, que as distrações realmente é uma interferência muito forte que evidencia, que reforça essa inclinação à procrastinação. E por quê? A distração é aquela sedução para o prazer imediato, para o prazer que vai me dar aqui e agora, nesse momento. Então, quando eu estou diante de duas opções, onde uma é o prazer imediato e a outra é um prazer a longo prazo, nós temos a inclinação de optarmos pelo que vai me trazer prazer agora, nesse momento. Então, se eu estou diante de um livro e diante o Instagram, e eu percebo que o Instagram vai me dar mais prazer imediato agora, e o livro vai demandar de mim um pouco mais de esforço e concentração, muitas vezes eu acabo me distraindo com algo que me dá prazer agora. Então, essas distrações, elas vão nos tirando dessa trilha do essencial, vão tirando-nos da trilha dos grandes projetos, dos projetos de mais valor. Por quê? Porque são mais sedutoras, nos trazem prazer aqui e agora, nos tira da rota do esforço, do sacrifício, da renúncia, da energia demandada que certos projetos nos colocam, né? Nos requisitam. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão. Será que eu sou uma pessoa que estou abrindo mão dos prazeres imediatos em função de meus propósitos e ideais? Então, é muito importante essa vigilância para a gente se conectar com os nossos propósitos de longo prazo, os valores, aquela história que a gente quer contar lá quando nós tivermos 80 anos, os nossos ideais de vida, porque esses certamente nos exigirão esforços e não só uma vida de prazer imediato. E também é importante a gente saber que, às vezes, as duas opções não se tratam só de prazeres de curto ou longo prazo. Às vezes, a opção é entre o prazer e o dever. Nem todas as nossas atividades vão nos assegurar um prazer, nem agora, nem nunca. Muitas atividades, elas estão dentro do campo do dever. A gente precisa ter clareza da hierarquia de deveres que nós temos na vida, de responsabilidades. Dizer que, faço o que lhe dá prazer, é uma ilusão. Grande parte do nosso trabalho tem atividades que não nos trazem prazer e que fazem parte da nossa responsabilidade. Pai e mãe também não é só prazer. Nós temos tantas atividades que não são prazerosas, mas nem por isso nós vamos abrir mão delas ou fugir delas. Então, às vezes a gente precisa abrir mão do prazer imediato porque nós temos um dever que nos chama a realizar naquele dia. Então, que Deus nos dê essa graça de termos força, né, para fazer o que precisa ser feito em cada dia e não negligenciar o que nos cabe fazer na nossa vida. Muito bem. E o último, falei de 3, o último, autossabotagem. Essa é forte. A autossabotagem é algo que a gente precisa, às vezes, um processo de autoconhecimento mais profundo, uma provocação, talvez com um apoio terapêutico, de coach, ou de um amigo, enfim, de um bom diálogo, para que a gente identifique quais são os nossos processos de autossabotagem que tantas vezes reforçam essa nossa inclinação à procrastinação. Então, muitos de vocês que me seguem já me ouviram falar inúmeras vezes da origem da palavra sabotagem, mas, por favor, me permitam dizer mais uma vez, porque eu acho interessantíssimo esse conceito que nos ajuda a compreender o quão forte é a sabotagem. Sabotagem vem de sabote, S-A-B-O-T, que significa, em francês, tamanco. E da onde vem essa palavra? Na época da Revolução Industrial, os operários de fábrica, quando eles queriam reivindicar alguns direitos, eles tiravam os sapatos dos pés, os tamancos, e jogavam nas engrenagens. E aí interrompia o curso natural daquela produção. E eles faziam essa interrupção para reivindicar alguns direitos, conscientes ou inconscientes. Então, o dia da sabotagem passou a ser o dia dessa parada da produção, do curso natural produtivo, para que se falasse de alguma reivindicação, se revelasse alguma reivindicação. Então, esse processo de sabotagem hoje chega para nós nesse mesmo sentido fundamental, que é tirar os sapatos metafóricos, os empecilhos, e enfiar nas engrenagens da nossa vida, interromper o curso natural da nossa vida, das nossas potencialidades, dos nossos talentos, das nossas possibilidades, para reivindicar direitos, ou conscientes ou inconscientes. Então, a gente sabota o nosso processo de crescimento.
Então, por exemplo, uma pessoa que sabe que tem que fazer exercício físico, de manhãzinha cedo, quando ela abre os olhos, vem aquele diálogo. Não, você não precisa ir, você merece descansar. Você tem trabalhado tanto, você é mãe, você tem tantos papéis, descanse, não se cobre tanto. Então, esse diálogo vem reivindicar o direito do descanso. E para que algo mais nobre do que o direito de descansar? Então, esse argumento acaba ganhando do impulso de se levantar e fazer exercício físico, porque esse direito precisa ser reivindicado e atendido. Então, muitas vezes também, quando você tem que fazer uma boa leitura, um estudo, e aí vem aquela voz, não, fique com seus filhos, você merece, eles precisam de você. Então, em alguns momentos, a gente considera isso um argumento tão nobre que a gente sabota o processo de estudo porque tem um direito que está sendo reivindicado, que é também dar atenção à família. Então, é como se fosse briga de prioridades, briga de projetos que são tão relevantes quanto. Então, nessa discussão de ganhos, qual lado que eu ganho mais ou qual lado que eu perco mais, eu acabo muitas vezes procrastinando o curso natural, uma produção natural que eu teria na minha vida, porque eu estou reivindicando alguns direitos. Então, a gente precisa compreender quais são os nossos projetos inacabados, né? Por que a gente interrompeu esse projeto, esse desejo, essa missão? E o que é que eu ganho com essa interrupção? Porque esse ganho secundário de não fazer o que eu preciso fazer é o que me trava. Então, quando eu entendo esses ganhos secundários, eu procuro alguma solução. Então, voltando, por exemplo, do exercício, se eu não estou fazendo exercício porque eu estou reivindicando o meu direito de descansar, então eu entendo que eu tenho um ganho aqui, que é descansar, que eu preciso lidar, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, eu tenho três opções. Ou eu vou abrir mão do descanso, ou eu vou minimizar esse descanso, diminuir, ou eu vou incorporar esse descanso em alguma alternativa que eu consiga conciliar as duas coisas, fazer exercício e descansar. Eu tenho que fazer uma opção. Às vezes o ganho secundário eu não posso abrir mão. Por exemplo, eu não posso abrir mão do descanso. Não adianta eu estar fazendo exercício físico dormindo 3 horas na noite. Não tem sentido. Às vezes eu não consigo diminuir. Então eu vou encontrar uma alternativa que eu incorpore. Já tem outros ganhos secundários que pode abrir mão. Exemplo, se o meu ganho é, em vez de fazer esse projeto, eu ganho acomodação, eu ganho um relaxamento, fico acomodado, não preciso ter forças para mudar, para me desafiar. É interessante que esse ganho secundário você abra mão, né? Abra mão desse comodismo, abra mão desse medo da mudança, porque em nada vai lhe ajudar. Então, isso é um processo que às vezes precisa de uma ajuda, porque esses ganhos secundários, às vezes, eles são muito inconscientes, mas que travam o nosso processo e a gente fica procrastinando aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, que é, por exemplo, uma atividade física. Não tem discussão, todo mundo sabe que tem que fazer. Os motivos mais nobres que você tem não vão justificar, a não ser que você tenha um problema de saúde que esteja lhe invalidando na cama, né? Mas o problema financeiro não é justificativo, porque tem formas de fazer exercício. Os filhos não são justificativa, porque é parte da nossa prioridade cuidar da gente. Então, estou dando esse exemplo até porque a pesquisa do Cristiano Barbosa fala que esse é o exemplo número 1 da área de procrastinação. A leitura também, então todos os motivos que você vai trazer não justifica. De alguma forma, se você fizer uma avaliação de como você está distribuindo o seu tempo, você vai perceber que com pequenos ajustes você consegue inserir uma leitura diária, nem que seja de uma página. Até uma criança consegue, como é que a gente não consegue? Né? Então, tem muitas justificativas que soam bem, mas não colam mais. Né? Então, é muito importante a gente parar de acreditar nas nossas próprias justificativas, nas nossas próprias mentiras, porque de nada isso vai adiantar e em nada vai nos ajudar. Bem, eu queria colocar aqui para vocês um pouco do resumo de tudo que eu falei, de forma que a gente vá recapitulando e você vai também absorvendo mais as reflexões que eu coloquei hoje sobre procrastinação. Então, interferências e soluções. Falei sobre a acusação do tempo, falei sobre medos e preocupações, distrações e autossabotagem. E quais são as soluções? Então, vamos lá. O que foi que eu sugeri? Para a acusação do tempo, primeiramente, mudar o seu mindset, rever a sua forma de pensar sobre o tempo e deixar de acusar o tempo como vilão. Fazer planejamento mais conservador do encaixe das atividades. Não seja otimista nessa área. Faça matemática mesmo.
Medos e preocupações, solução, identificar quais são, pare para pensar o que mais tem ocupado suas preocupações, sua mente, seus medos, e definir mínimos movimentos para o enfrentamento. O que é que eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso, que é um conceito que muitos de vocês também já me ouviram falar e que eu acho poderosíssimo, que é MME, mínimo movimento eficaz. Uma pausa aqui. Algumas pessoas, quando falam de medo, eu percebo que tendem a falar do medo como se fossem ilusões. Até tem pessoas que fazem uma associação com a palavra fear em inglês, dizendo que medo é falsas evidências de coisas aparentemente reais, formando a palavra fear. Eu concordo que muitos dos nossos medos não são reais, concordo plenamente. E para esses medos, um tipo de solução, um tipo de mínimo movimento, que é primeiramente se contra-argumentar, encontrar as falhas de fundamentação e de lógica nesse medo. Mas existem também os medos que são reais. Por exemplo, se você está com medo de fazer uma apresentação em público, de uma exposição, e a razão desse medo é porque você não está preparado o suficiente, você não está com domínio do assunto, você não investigou o suficiente. Então, o mínimo movimento de solução para esse medo não será simplesmente um desafio de crença limitante, um desafio de ilusão própria. Não, é preciso um movimento de sentar, estudar, se preparar, fazer um planejamento de ações. Então, nem sempre a solução dos medos está em confronto com o próprio mindset. Não é isso. Muitas vezes as soluções estão em ações práticas de preparação, de planejamento, de análise, né? Então, o que a gente precisa identificar é qual é o mínimo movimento que eu preciso fazer para esses medos e preocupações que estão me ocupando, né, a mente. Às vezes eu não tenho a visão do plano completo de solução, mas se eu consigo visualizar o mínimo movimento, assim eu vou me mexendo, vou me movimentando até onde eu enxergo, tá? Distrações. Identificar focos de distração e fortalecimento dos seus propósitos e ideais. Então, o que mais tem distraído? São as redes sociais? É telefonema com amigos? É esporte em excesso? Embora o esporte seja uma coisa maravilhosa, mas de forma excessiva também é uma distração. Será que são vícios de bebida, do que for, de jogo, de televisão, de seriados? Então, todas essas comida, bebida, o que é? Então, é interessante que você tome essa consciência e se conecte, reveja quais são os seus propósitos ideais de vida. E propósitos ideais de vida não pode ser de outro jeito a não ser refletindo você lá na frente. Lá quando você estiver no fim da linha da vida, sobre o que você quer deixar nessa vida de legado, sobre o que você quer que as pessoas digam sobre você. Se você não fizer essa reflexão lá de longuíssimo prazo, raramente você consegue acessar esses propósitos e esses ideais de vida. E a autossabotagem, que é identificar, faça uma listinha, quais são meus projetos inacabados, ou seja, o que foi que eu interrompi? Qual foi essa linha produtiva que eu simplesmente sabotei? Será um curso de inglês? Será um projeto de um novo empreendimento? Será uma ideia que eu tive no passado e parei? O cuidado com o meu corpo? O que é? Um investimento no relacionamento que eu sabotei, que eu interrompi? O que é esse projeto que está inacabado? Quais são? Se você parar para fazer esse exercício, você vai ver que às vezes são muitos, muitos. E você vai perceber que raramente é nenhum. Quando se põe o trabalho de refletir e escrever, no mínimo um você identifica. Eu vou lhe desafiar. E quero que você me dê feedback sobre isso que eu estou lhe desafiando. No mínimo um você identifica. E quais são os direitos reivindicados? Ou seja, eu interrompi esse projeto porque eu acho que tem o direito de, porque eu estou sentindo falta de. Então, ou seja, os ganhos secundários. E depois encontre a alternativa de solução, que é o quê? Ou você abre mão totalmente desse direito que você está reivindicando, ou você diminui a intensidade, ou você encontra uma solução de conciliação conciliando o seu projeto e o ganho secundário que você teria caso você não tocasse o seu projeto, né? Então, precisando de ajuda sobre esse último, talvez seja interessante você procurar um terapeuta, um coach ou um amigo que tem uma boa conversa para te ajudar a identificar, porque realmente é o ponto que é mais difícil a gente conseguir sozinho. Mas não invalida, faça a sua tentativa, porque você encontra também
boas respostas quando você se dá esse direito de sentar e refletir. Bem, esse assunto é um assunto que, assim, que eu tenho muito prazer em estar falando com vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre gestão de rotinas, de atividades, de projetos prioritários, me deem feedback, mandem comentários. As pessoas que fazem parte da nossa comunidade, por favor, deixem na nossa plataforma também comentários, porque eu vou ficar muito feliz de construir as nossas próximas aulas, nossos próximos encontros ou lives, como queira chamar, com vocês, construindo junto com vocês, tá bom? Então, hoje eu estou aqui também com o objetivo de disponibilizar para vocês uma reflexão mais prática, que venha para o teu dia a dia, seja na tua vida pessoal, seja na vida profissional. Porque esse tema, o que você tem procrastinado, talvez você tenha respostas tanto em projetos seus pessoais, mas também nos seus projetos profissionais, que talvez alguns estejam aí na gaveta. Até o projeto de se conhecer, de se autoconhecer. Eu vejo que muitas pessoas querem fazer esse passo, mas sabotam por medo de se expor, por medo de descobrir o que não quer ver, o que não quer enxergar, com medo de acessar suas áreas cegas. Então, eu deixo também esse desafio aqui, caso você tenha essa inclinação, esse desejo, dê esse passo à frente, não procrastine isso, porque a experiência de autoconhecimento, por mais dolorosa que seja, é importante e é fundamental no nosso processo de crescimento. Tem uma frase que eu mesma escrevi em uma das minhas reflexões que eu gostaria muito de compartilhar com você, tá? E espero que essa frase possa lhe ajudar também. Eu queria terminar com ela e com um desejo sincero que ela possa chegar no coração de vocês. A frase diz assim: para quebrar o vício da procrastinação, é preciso um forte ideal, a prática da vigilância e uma disposição para o sacrifício. Realmente, na minha forma de ver, gente, eu não vejo como a gente crescer na perseverança, que é o oposto dessa procrastinação, sem a gente ter muito claro esse ideal que queremos construir, que queremos alcançar, que queremos multiplicar, sem termos uma perseverança nessa vigilância, nessa prática da constância, da vigilância de si mesmo, essa reflexão contínua, como eu sempre falo para vocês, essas paradas para fazer o ajuste, a calibração. Eu sempre falo, uma vida equilibrada não é uma vida sempre em plena harmonia, mas eu vejo que uma vida equilibrada, uma vida na trilha, é uma vida de vigilância. É uma pessoa que identifica a desordem presente e rapidamente procura se ajustar novamente. Acolhe o imprevisto, aceita quando é contrariado e aí retoma, ajusta-se, faz um novo ajuste da rota. Às vezes nem precisa mudar a direção, mas é preciso mudar a rota. E só um processo de vigilância nos faz enxergar essas mudanças, esses ajustes que nós precisamos fazer e essa força para não procrastinar. E a última coisa, a disposição para o sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, é sacrifício mesmo, né? Eu não acredito realmente assim, numa vida de perseverança, numa vida de fortes ideais, onde não haja o sacrifício. Eu não acho que a gente tem que procurar sofrimento, mas a gente tem que entender que o sofrimento, o sacrifício e a renúncia são processos naturais de quem deseja crescer. Não dá para deixar isso de fora. E se a gente não tiver essa disposição para o sacrifício, nós teremos uma vida simplesmente prazerosa, nada mais do que isso, que é o primeiro nível da vida. Os outros níveis de vida significativa, de vida plena, de vida realizada, de uma vida com sentido, precisa-se sim ter essa disposição para o sofrer, para a dor, né? Até para o padecer em alguns momentos. Então, essas são as minhas reflexões. Espero que tragam assim, insights práticos na vida de vocês, um ajuste aí para aquilo que está fora do essencial e uma nova ordenação para essa vida na trilha, para essa vida no eixo, para essa vida conectada com aquilo que é de mais valor para você. Se você não faz parte da nossa comunidade, venha fazer parte da comunidade Vida na Trilha. E aí, eu queria nesse minuto final dizer algo para vocês. Próxima live será uma live exclusiva para os membros da nossa comunidade Vida na Trilha. Essa live será por 50 primeiros inscritos e eu gostaria muito de ter esse momento com vocês, que já fazem parte da comunidade,
para a gente ter essa conversa, esse bate-papo, olhando o olho no olho. Então, será uma live via Zoom, onde eu possa conhecer vocês, os rostinhos de vocês, a gente possa interagir. Eu vou sim dar um tema de reflexão, mas também eu vou abrir um bate-papo para que vocês possam estar me dando feedback sobre essa experiência do Vida na Trilha. E aí, na próxima, a gente vai hoje, a partir de meia-noite, de hoje para amanhã, as nossas vendas serão encerradas temporariamente. A gente vai fazer aí um fechamento desse acesso às vendas, para que a gente possa ter essa experiência interna com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E a gente volta a abrir as vendas no dia 14 de julho, quando eu abrirei novamente a live para o público. Lembrando que quem não faz parte da comunidade pode continuar nos assistindo toda terça-feira às 9 horas. E quem faz parte da comunidade, claro, pode assistir no tempo que quiser, quantas vezes quiser, além de acessar os nossos materiais complementares, tá bom? Espero que a live de hoje tenha feito sentido para você. Um grande abraço, uma ótima semana e até terça-feira.